primeira aula do curso de análise de sinais e instrumentação e, como eu já disse, tem o texto correspondente a essas transparências, virou um capítulo de livro, então está também no blog para baixar. Não sei se você já achou aí, Carol. Esse é o livro texto, né, e eu deixei também o capítulo do livro lá. Bom, então o conceito aqui que eu quero abordar com vocês é exatamente o que é um sinal, sabe? Porque a gente fala muito em sinal e nem sabemos exatamente o que é, né? E a verdade é que tem 250 definições do que é um sinal, do que pode ser um sinal, e nenhuma delas é absolutamente ou totalmente abrangente ou suficiente para todas as aplicações aí que se pode vislumbrar. Então, eu vou tratar aqui como uma definição de trabalho, quer dizer, aquela definição que melhor funciona para nós aqui. Para chegar nessa definição, vamos entender a ideia do que eu chamo aqui de cadeia informacional, que é representado aqui, né, de maneira pictórica aqui. Então você tem, de uma certa maneira, um processo ou um fenômeno físico, que pode ser, por exemplo, esse ar-condicionado. E eu quero obter informações sobre esse ar-condicionado através dos seus sinais. Então eu vou fazer medições aqui no ar-condicionado. Por exemplo, eu vou medir o ruído acústico que ele está gerando. Aí eu faço, né, nesse momento da aula eu faço uma pausa dramática, né, para vocês ouvirem o barulho do ar-condicionado. Dá uma olhada. Então esse ruído que está aí, que vocês já ouviram, vocês são capazes de inferir uma série de coisas sobre ele. Por exemplo, se tiver um rolamento estragado, ele vai fazer um barulho diferente. Então a gente quer, a partir do fenômeno, fazer medições e inferir coisas, aprender, o rolamento do ar-condicionado está estragado, etc. E eventualmente enviar sinais de comando, que pode ser troque o rolamento do ar-condicionado, ou vocês detectaram que o compressor não está ligando, então vem um comando aqui para ligar o compressor. Esse cérebro que está aqui não é exatamente o nosso, pode ser um processador, pode ser alguma máquina ali que vai tomar uma decisão, vai analisar e tomar a decisão em função daquilo que ele tem como conhecimento lá dentro. Nesse contexto de cadeia informacional, repara, ou cadeia instrumental, é que eu acho a definição cadeia informacional mais ampla. Dentro desse contexto, para nós, então, o sinal o que é? É o suporte físico da informação. Essa é uma definição muito boa para nós aqui. Ou seja, aqui tem dois pontos importantes, suporte físico e informação. Então eu preciso detalhar um pouco essas ideias. Suporte físico não tem muito o que falar, por exemplo, aqui no que está desenhado, né? O suporte físico é essa fita com essa linha traçada em cima da fita, né? Esse é o suporte físico. E a informação, que a gente não sabe também direito o que é informação, ela está codificada nessa linha. Suponha que seja o batimento cardíaco, né? Então, o que o cardiologista faz, inclusive ele interpreta esse batimento cardíaco e infere, se você está mal, você precisa parar de comer pizza e tal. O meu cardiologista sempre fala isso, que eu preciso parar de comer pizza, né? Não sei como é que ele descobre que eu gosto tanto de pizza, só olhando o sinal do meu coração, tá? Mas essa é a ideia. E a ideia de que a informação é uma coisa e o seu suporte físico é outra, dá para nós a seguinte abertura, como está explicado aí. Quer dizer, eu tenho a mesma informação codificada de diversas maneiras diferentes, em diversos suportes diferentes. Então, suponha que a informação é isso, né? Que, falando em português, que Maria tinha um carneirinho, né? Essa é a informação. Então, no primeiro sinal aqui em cima, nós, por exemplo, registramos o ruído de vibração acústica. Então, o que está ali é uma pena que está rabiscando, que está riscando o papel na mesma proporção em que, digamos, o nosso tímpano vibra. Na verdade, ou um tímpano artificial vibra, ou seja, um microfone, né? Então, a informação Maria tinha um carneirinho está grafada aqui. Se eu pegar e mostrar isso aqui para vocês só,
vocês não vão ser capazes de descobrir que ali está dito, né? A não ser que tenha um jeito de você transformar isso aqui num som e ouvir aquele som. Ou transformar isso num texto escrito em português, e aí vocês conseguem ler isso. Ou transformar em inglês, ou transformar em francês. É a mesma informação com diferentes suportes. Esse último que eu pus aqui, quando eu preparei a aula, eu estava lendo um livro do Arthur Clarke, né, de ficção científica. Então tinha umas aranhas lá, extraterrestres, que tinham um negócio na cabeça que ficava mudando de cor, sabe? E aí ele descobriu que, dependendo das cores, eram as palavras. Então é como se fosse um som visual, né? Então é na língua das aranhas lá do Arthur Clarke, sabe? Ou seja, a ideia aqui é que a informação é a mesma, mas o suporte é diferente. Essa ideia é tremendamente profunda, porque ela coloca questões para a gente do tipo, tá bom, se eu posso codificar a informação de diferentes maneiras, qual é o tipo de codificação que me produz o menor número que ocupa o menor espaço em termos de códigos? Para que isso interessa? Para a comunicação. Se você quer comunicar uma mensagem com alguém, você quer fazer isso de forma eficiente em termos de utilização dos canais de comunicação, então você tem que achar uma linguagem de representação da informação que seja compacta. Isso, por exemplo, gerou os algoritmos de compactação e o MP3, né? Os arquivos MP3. MP3 é um determinado algoritmo de compactação, que, na verdade, vocês sabem, né, revolucionou aí o mercado fonográfico e tal. Essas coisas que eu estou falando têm um impacto muito profundo, muito profundo. Muitas das coisas que eu vou falar aqui para vocês, por mais estranhas ou até áridas que pareçam, porque está envolta numa matemática enorme, essas coisas tiveram e estão produzindo ainda revoluções dramáticas no nosso modo de vida. Uma das que eu vou falar, por exemplo, é a telefonia. A telefonia celular existe porque existe um determinado algoritmo lá que eu vou mostrar para vocês. Tá ok? Então esse exemplo aqui é um exemplo de a mesma informação em diferentes suportes, né? Então o suporte é a forma de grafar a informação. Grafar no sentido amplo da palavra, né? No lato sensu. Ok? Mas vamos ver um exemplo do contrário. Quer dizer, é o mesmo suporte, é uma fita de papel escrito Palácio do Planalto. Aí você pega essa fita e mostra para um sujeito, um brasileiro, ele vai, o que vai evocar na mente dele? O Palácio do Planalto. Lembra da primeira transparência, né? O fenômeno físico, as medidas de comando e o cérebro. Então é exatamente aqui, o fenômeno físico, que refletiu luz, foi para os olhos do sujeito lá, e ele sabe ler, então ele leu, e aquilo despertou na cabeça dele a imagem do Palácio do Planalto. Né? Agora, se mostrar isso para um elefante, o que ele vai... Para ele é ruído. Na verdade, o que eu queria chegar com essa transparência aqui é o seguinte: aquilo que é informação e aquilo que é ruído depende de quem lê o sinal, depende de quem interpreta o sinal. Correto? Porque depende, por exemplo, da história. Se você mostrar isso para um canadense, por exemplo, para ele também pode ser que ele não saiba o que é o Palácio do Planalto. Tá? Então, o que é ruído e o que é sinal depende muito da pessoa. E é verdade, porque se a gente está gravando aqui, por exemplo, o som desse ar-condicionado para identificar se ele precisa ser submetido à manutenção ou não, depende de quem lê, porque se é um cara que tem um ouvido treinado, ele já está procurando um ruído no rolamento, porque ele sabe se o rolamento dá problema, faz um determinado tipo de ruído. Agora, se é um leigo como eu, pode estar 4, 5 rolamentos estragados, que para mim não vai fazer diferença. Eu posso até achar estranho, mas não vou conseguir correlacionar. Então, um corolário da nossa definição, quer dizer, sinal é o suporte físico da informação, um corolário importante é o que é sinal e o que é ruído. Então, sinal para nós é informação e ruído para nós
é tudo aquilo que não é informação. Então, nesse sinal aqui acústico do ar-condicionado, se eu estou interessado só na possibilidade do rolamento estar estragado, então, digamos, né, só tem ruído para mim aqui. Mas se eu estou interessado, por exemplo, no escoamento, então esse chiado que vocês ouvem, sabe, tem a ver com a turbulência do escoamento. Se eu estou interessado na turbulência por algum motivo, então o chiado, que é ruído para quem está interessado no rolamento, para mim é sinal. Entende? Então depende daquilo que eu quero aprender sobre o fenômeno. Essas ideias, por mais simplistas que sejam, elas são muito importantes. Elas vão nos acompanhar durante todo o curso. Tá? Então, vamos em frente um pouco na zoologia, aquilo que eu chamo de zoologia dos sinais. Primeira subdivisão, para nós, vão ser os sinais determinísticos e, consequentemente, os não determinísticos. Porque esse curso aqui, na verdade, ele seria um curso de análise de sinais determinísticos. Tem inclusive um curso na elétrica que é análise de sinais aleatórios ou randômicos, alguma coisa assim, né? Mas são coisas diferentes. A informação é a mesma, mas a forma de abordar o problema é diferente. Então, o que significa? Na verdade, tem as duas definições aqui, concepção determinista e concepção estocástica. Né? Então, vamos primeiramente, só uma definição de trabalho aqui também, associar um sinal que tem um suporte físico, que pode ser a pressão acústica aqui no caso do ruído do ar-condicionado, pode ser essa fitinha aqui no caso do eletrocardiograma, né? Mas para nós, então, podemos tratar, operacionalizar, transformar, filtrar e assim por diante, compactar, transmitir, nós vamos representar esse sinal por uma função matemática, um S de x aqui. A letra S e a letra X são letras postiças, tá? Quer dizer, você pode trocá-las ao seu bel prazer. O mais importante S é uma grandeza física, então pode ser a pressão acústica aqui, pode ser a intensidade de luz refletida pelo papel, né? Então S é uma grandeza física e X, né? S está aqui, por exemplo, não sei se vocês enxergam aqui, né? O S seria esse eixo aqui e o X é a coordenada, ou chamada suporte, é a coordenada que descreve o suporte do sinal. Então, no caso do ruído aqui, o S para nós seria a pressão acústica, em milibar, por exemplo, e o X seria o tempo, né? O sinal acústico. Mas agora, eu poderia falar de X de S ou X de T, tanto faz. O importante é quem é a amplitude e quem é o argumento da função. Então, a primeira coisa que a gente tem que desencanar é com as letras, tá ok? Tá, então na concepção determinista do que é um sinal, a amplitude S e o suporte X têm uma relação funcional no sentido matemático da palavra. Ou seja, para um dado valor de X, associa-se um único valor de S. De fato, se eu vier aqui na fita e falar, o X é 3,5 cm, então eu vou lá e vejo a posição do traço, né, que seria a minha amplitude S. Né? Então, para um determinado X, eu só tenho uma possibilidade de S. A concepção estocástica diz o seguinte, ela se dá quando S e X, ou seja, quando a amplitude e o suporte, tem uma relação probabilística. Ou seja, para um dado valor de X, você associa S com uma certa probabilidade P. No fundo, esse exemplo poderia ser, o exemplo do estocástico, poderia usar esse mesmo exemplo aqui em cima. Por quê? Porque eu vou falar assim para vocês, X é igual a 3,5, 3,5 cm. Aí eu subo aqui na vertical para medir a posição do traço, mas essa posição tem um determinado erro, correto? Eu posso medir isso com uma régua, posso medir isso com uma trena de pedreiro, posso medir isso com um micrômetro. Dependendo de como eu meço essa distância, eu tenho erros maiores e menores. E o meu erro, né, quando eu disser, a amplitude S é 1,7 centímetros, mais ou menos um certo delta de erro.